Meu nome é Lara, tenho 16 anos e apesar de ser uma adolescente como qualquer outra, sou bem diferente das minhas amigas. Eu não sou do tipo que adora festas ou sair com todo mundo. Na verdade, eu prefiro ficar em casa, sozinha no meu quarto, com um bom livro ou apenas vendo alguma coisa na TV. Essa noite, porém, foi bem diferente. Era uma sexta-feira à noite e meus pais haviam saído para um evento de trabalho, algo que eles faziam frequentemente. Eu, como sempre, preferi ficar em casa. Eu sabia que estava sozinha, mas isso nunca me incomodou antes. Minha casa era silenciosa, quase tranquila demais, e eu já estava acostumada com os rangidos das tábuas de madeira e o barulho do vento batendo contra as janelas antigas. Eu estava no sofá da sala, olhando para a TV, mas sem realmente prestar atenção ao que estava passando. Era algo sobre um filme de terror, mas já tinha visto esse filme 1000 vezes. Eu sempre assisto os mesmos filmes, os mesmos programas, os mesmos vídeos. Eu gosto da familiaridade, da previsibilidade. Mas naquela noite, havia algo no ar. Algo que eu não conseguia explicar. Não estava frio, mas a casa parecia mais gelada do que o normal. Eu estava encolhida em uma manta, como de costume, mas sentia uma sensação estranha, uma inquietação crescente que eu não conseguia afastar. O silêncio parecia pesar sobre mim, mais pesado do que nunca. O relógio na parede da sala marcava 22h30 e por algum motivo eu não conseguia me livrar da sensação de que algo não estava certo. O estalar das madeiras do piso, o vento que batia nas janelas, tudo parecia mais intenso. Eu olhei para o relógio novamente, tentando ignorar o que estava sentindo, tentando me concentrar na tela da TV, mas não conseguia. Algo dentro de mim dizia que eu deveria ir para o meu quarto. Respirei fundo e desliguei a TV. A casa ficou ainda mais silenciosa. Algo em mim queria me convencer de que era só minha imaginação, mas eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Eu me levantei e fui até a escada. Antes de subir, uma leve brisa veio de baixo, como se alguém tivesse aberto uma janela, mas eu sabia que não era o caso. A janela da sala estava fechada. Caminhei lentamente para o meu quarto, tentando ignorar o desconforto crescente em minha mente. Eu sabia que nada de estranho poderia acontecer. Eu estava sozinha e a casa era velha, barulhenta e cheia de pequenos sons naturais. Mas, ao fechar a porta do meu quarto, aquela sensação, aquele frio, não passava. Eu puxei as cobertas para mim, como se isso fosse me proteger de algo que nem eu mesma sabia o que era. Aquietei-me na cama, tentando relaxar. Mas quando olhei para o relógio mais uma vez, percebi que já eram 23h45. O silêncio da casa parecia quase sufocante. Foi quando ouvi o primeiro estalo vindo do andar de baixo. Um som baixo, mas inconfundível, como se algo pesado tivesse sido movido. Fiquei paralisada. Olhei ao redor, mas não havia nada no quarto que explicasse o som. Eu respirei fundo, tentando me convencer de que era só o vento ou alguma parede velha rangendo, como sempre acontecia. Mas a sensação de que não estava sozinha parecia intensificar a cada segundo. O estalo foi seguido por outro e outro, até que os sons começaram a vir mais rápido, como se alguém estivesse andando pela casa, bem lá embaixo. Meu estômago se revirou. Eu sabia que meus pais estavam fora e eu estava completamente sozinha. Mas quem ou o que estava fazendo esses barulhos? Fiquei lá deitada, sem coragem de me mover, ouvindo o som vindo da escada. Era quase como se alguém estivesse subindo lentamente, um passo de cada vez, em direção ao meu quarto. O silêncio voltou por um momento, mas não era o tipo de silêncio que me trazia conforto. Era o tipo de silêncio pesado, cheio de tensão, como se algo estivesse se escondendo nas sombras, esperando para se revelar. Meu coração batia forte em meu peito e eu não conseguia mais respirar normalmente. O som dos passos havia parado, mas eu sabia que não podia relaxar ainda. Algo estava errado e eu não sabia o que era.
Eu fiquei ali deitada, olhando para a porta do meu quarto. O relógio na parede ainda marcava 23h45. Como o tempo podia passar tão lentamente? Cada segundo parecia durar uma eternidade. O som do vento lá fora, que antes eu achava calmante, agora parecia intensificar o que quer que estivesse se aproximando de mim. Eu tentei me convencer de que estava apenas imaginando tudo. Talvez fosse só o barulho da casa, ou talvez um vizinho estava fazendo algum barulho. Mas nada parecia fazer sentido. A sensação de que algo ou alguém estava me observando, esperando por mim, era esmagadora. Decidi que precisava verificar o que estava acontecendo. Com cuidado, levantei-me da cama, os pés tocando o chão frio. O silêncio estava tão denso que eu podia ouvir até o som do meu coração. Olhei pela janela para o lado de fora, esperando ver algo que me dissesse que tudo estava bem, mas a escuridão me respondeu com o vazio. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Sem fazer barulho, me aproximei da porta do meu quarto e a abri um pouco, o suficiente para olhar para o corredor. Tudo parecia normal, mas eu sabia que isso era apenas uma ilusão. A casa estava cheia de segredos e eu não sabia se queria descobri-los. Me movi silenciosamente pelo corredor. Cada passo era como uma eternidade, e o som dos meus pés contra o piso de madeira parecia ser amplificado pelo silêncio absoluto. Ao chegar na escada, olhei para baixo, mas não vi nada. A escuridão parecia engolir o andar de baixo, e tudo o que eu conseguia ouvir era o som do vento lá fora. Foi então que ouvi novamente um estalo, mas desta vez era diferente. Era mais próximo, mais claro, como se alguém estivesse se movendo pela sala de estar. Um movimento furtivo, como se estivesse tentando não fazer barulho, mas não conseguindo. Eu congelava a cada som, cada estalo, cada passo, me fazia duvidar da minha sanidade. Não queria acreditar que alguém estava na casa comigo, mas os sons eram inconfundíveis. Alguém estava lá embaixo, se movendo pela casa. Eu não sabia o que fazer. Sair para verificar era um risco, mas ficar lá, sem fazer nada, também parecia impossível. O medo me paralisava, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo me impulsionava para frente. E antes que eu pudesse pensar em mais nada, tomei uma decisão. Desci lentamente as escadas, meus pés tocando suavemente o degrau de madeira, tentando fazer o mínimo de barulho possível. O ar parecia mais frio à medida que eu descia, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. A sensação de ser observada estava mais forte do que nunca. Eu não estava mais sozinha. Eu sabia disso. Quando cheguei ao final da escada, olhei para a sala de estar. A luz fraca da lâmpada de um abajur iluminava vagamente o ambiente. Não havia ninguém visível. A sala estava vazia, mas algo estava errado. Havia uma sensação no ar, algo pesado e opressor, como se a própria casa estivesse respirando junto comigo. Passei meus olhos lentamente pela sala. E então, lá, em um canto da cozinha, perto da porta, algo se moveu. Eu quase não vi, era tão rápido, mas eu juro que vi. Era uma sombra, escura e indefinida, que se deslizou entre a parede e a mesa da cozinha. Meu estômago revirou. Não podia ser uma pessoa, não era possível. E ainda assim, era como se tivesse visto algo se mover ali. Meu corpo inteiro se enrijeceu, mas eu precisava ver mais de perto. Sem fazer barulho, caminhei até a cozinha, meu corpo tenso a cada passo. A sombra desapareceu rapidamente, mas eu sabia o que tinha visto. Algo estava se escondendo na casa. Olhei em volta, tentando entender o que estava acontecendo. Tudo parecia normal, mas havia algo de estranho nos cantos escuros da casa. Algo que não era visível à primeira vista. Eu sabia que algo estava me observando, e esse pensamento me fez congelar. Não estava mais sozinha. De repente, o som do piso rangendo, vindo de trás de mim, me fez virar rapidamente. Nada estava lá, mas eu não conseguia ignorar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. O silêncio voltou a tomar conta da casa, mas não era um silêncio tranquilo.
Ele estava carregado, tenso, como se a própria casa estivesse esperando algo. Eu estava ali na cozinha, com o coração disparado, tentando entender o que acabara de ver. A sombra na cozinha. Não podia ter sido apenas um reflexo ou alguma coisa de minha imaginação. A sensação de presença era muito real para ser ignorada. Eu olhei para os cantos da cozinha, procurando qualquer sinal de movimento, qualquer coisa que pudesse explicar o que eu havia visto. Mas nada estava lá. Apenas a mesa, as cadeiras e os utensílios normais que compunham a cozinha. Nada parecia fora do lugar, mas algo me dizia que havia algo muito errado. Com as mãos tremendo, peguei uma faca da gaveta. Eu sabia que parecia ridículo, mas na minha mente, estar armada de alguma forma fazia com que eu me sentisse um pouco mais no controle. Cada estalo que vinha da casa parecia me tirar um pedaço da minha sanidade. A sensação de ser observada era insuportável. Eu sabia que não estava mais sozinha, mas quem ou o que estava ali comigo? Respirei fundo e, com passos cautelosos, me dirigi para a sala de estar. A luz da lâmpada de um abajur ainda estava acesa, mas, mesmo assim, a escuridão parecia engolir os cantos da sala. Eu olhei para os móveis, para o sofá, para cada parte da sala, mas nada parecia diferente. Nada estava fora do lugar. Nada parecia anormal. Mas eu sentia uma presença que eu não conseguia ignorar. O que mais me assustava não era a ideia de que havia alguém ali. O que me aterrorizava era a certeza de que aquilo não era uma pessoa. Aquilo era algo diferente, algo que eu não conseguia compreender. De repente, eu ouvi o som de algo se arrastando no corredor, vindo de perto do meu quarto. O som era baixo, quase sussurrante, mas muito real. Era como se algo estivesse deslizando pelo chão, mas sem fazer o mínimo de barulho. Meu corpo paralisou de medo, e a lâmina da faca que eu segurava parecia não me dar nenhum consolo. Eu me virei lentamente, meu corpo tão tenso que parecia que poderia quebrar a qualquer momento. Cada movimento que eu fazia parecia fazer um barulho imenso, e eu estava desesperada para não atrair atenção, para não fazer com que aquilo se aproximasse mais de mim. Quando cheguei na porta do meu quarto, a porta estava entreaberta. Meu estômago se revirou. Eu tinha certeza de que a havia fechado ao sair. Eu sempre fecho a porta do meu quarto. É uma das minhas manias. Mas agora, ela estava aberta, apenas o suficiente para ver a escuridão lá dentro. O som de arrasto havia parado. Mas a sensação de que algo estava ali, me observando, não ia embora. Eu sabia que não podia voltar atrás. Eu precisava ver o que estava acontecendo. Eu precisava entender. Com a faca nas mãos, empurrei a porta do quarto com cuidado, tentando não fazer o mínimo de barulho. O ambiente estava ainda mais gelado do que antes, e o cheiro de mofo era forte no ar. Eu entrei no quarto lentamente, meus olhos vasculhando cada canto, tentando encontrar qualquer sinal de algo que pudesse me explicar o que estava acontecendo. Foi quando vi. Algo se movia no canto mais escuro do meu quarto, perto do armário. Era como uma silhueta negra, sem forma definida, algo que não conseguia identificar claramente. Eu vi seus olhos brilhando no escuro, pequenos pontos de luz, como se refletissem algo. Eu congelei, não sabia o que fazer. Aqueles olhos não eram humanos, eu sabia disso. A criatura parecia estar me observando, esperando, como se soubesse que eu a havia encontrado. Meu corpo estava imóvel, paralisado pelo medo. Eu não conseguia nem gritar. A única coisa que consegui fazer foi recuar lentamente, sem tirar os olhos daquilo que se movia. Eu não podia deixar que se aproximasse, mas meu corpo não respondia. De repente, os olhos desapareceram. A criatura, ou o que quer que fosse, sumiu de vista e eu fiquei ali, de pé, sem saber o que fazer, com o coração batendo tão forte que parecia que ia saltar para fora do peito. Eu sabia que não poderia ficar ali. Eu precisava sair da casa. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia:
que se eu saísse agora, eu nunca mais seria capaz de voltar. Não importava o que fosse, a casa ou a coisa dentro dela. Não queria que eu fosse embora. Com o medo tomando conta de mim, decidi agir. Corri para a escada e, sem olhar para trás, desci o mais rápido que pude. Quando cheguei ao andar de baixo, me dei conta de que o silêncio era ainda mais absoluto. A casa estava fria, silenciosa e vazia. Mas eu sabia que não estava sozinha. Eu sabia que não podia mais ficar ali. A casa parecia estar viva, como se os próprios quartos estivessem respirando. O ar estava pesado e eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que minha mente estava criando. Mas uma coisa eu sabia com certeza: eu não estava mais sozinha. Desci as escadas o mais rápido que pude, meus pés batendo contra os degraus, com um som abafado pela tensão. O que quer que estivesse ali comigo parecia estar me seguindo, me observando a cada passo. Era uma sensação insuportável, como se algo estivesse à espreita, aguardando o momento certo para me alcançar. Eu cheguei ao final das escadas, ofegante, e corri até a porta da sala de estar. Minha mão tremia quando eu a alcançou, e por um momento eu parei, hesitante. Não havia mais barulho, não havia mais arrastos ou passos. A casa estava silenciosa demais, mas o silêncio não me trouxe paz. Ele só aumentou minha ansiedade, como se algo estivesse prestes a acontecer a qualquer momento. Eu olhei para as janelas da sala, tentando encontrar algo lá fora, alguma explicação para o que estava acontecendo, mas estava tudo escuro. A única luz que entrava era a da lua, que iluminava a casa de maneira fantasmagórica, criando sombras estranhas nas paredes. Eu precisava sair, mas a porta estava fechada. Não importava o quanto eu puxasse a maçaneta, ela não se movia. Eu estava presa. A casa não queria que eu fosse embora. Meu coração disparou. Eu corri até a porta da cozinha, tentando outra saída. Mas o mesmo aconteceu. A porta estava trancada e a sensação de pânico crescia dentro de mim. Algo estava acontecendo com a casa, algo que eu não podia entender. Eu precisava sair, mas todas as saídas estavam fechadas, como se a casa estivesse me aprisionando. Foi quando eu ouvi o som. Um som muito baixo, mas inconfundível. Era o arrasto de algo pesado pelo piso da sala. Eu não precisava ver para saber o que era. Algo estava se aproximando, algo estava saindo das sombras. Eu respirei fundo e corri para a porta da frente, mas assim como as outras, ela estava trancada. O medo me cegava e eu sabia que o tempo estava se esgotando. A sensação de estar sendo observada voltou com força total. Algo estava lá. Algo estava me esperando. Foi quando a porta do meu quarto se abriu sozinha. Eu olhei fixamente para a porta. Não era uma brisa, não era o vento. Era como se a própria casa estivesse me convidando de volta para o lugar onde tudo começou. Mas eu sabia que não deveria ir. Eu sabia que se voltasse lá, seria o fim. Aquele não era mais o meu quarto, não era mais um lugar seguro. Era o território de algo que eu não conseguia entender, algo que não tinha explicação. O medo tomou conta de mim, mas algo mais me impulsionou para a porta. Era como se fosse impossível resistir. Eu me virei para olhar mais uma vez para o corredor escuro, onde as sombras pareciam se esticar mais do que deveriam. Cada segundo que passava, me aproximava de algo que eu temia mais do que a morte. O medo de não saber o que esperar. Eu não queria, mas não conseguia evitar. Com passos lentos, voltei até a escada e subi de volta ao meu quarto. A porta ainda estava aberta e a escuridão lá dentro parecia me chamar, como se fosse um abismo esperando para me engolir. Quando entrei no meu quarto, a temperatura havia caído drasticamente. Eu podia ver a minha respiração se condensando no ar, como se estivesse dentro de um freezer. Mas o pior não era o frio. O pior era o que estava à minha frente. A figura que eu tinha visto na cozinha, a sombra, agora estava bem ali na minha frente. Eu não a via completamente, mas os olhos eram inconfundíveis.
Eles brilhavam no escuro, fixos em mim, como se soubessem de tudo. Como se soubessem cada pensamento que eu tinha, cada medo que eu carregava. Eu não conseguia me mover. Estava paralisada pelo terror. Eu queria gritar, mas minha garganta estava fechada. Eu queria correr, mas meu corpo não respondia. Eu estava ali, presa naquela sala com aquele monstro. Os olhos se aproximaram lentamente. Não havia sons, nada de passos, nada de ruídos, só o brilho daqueles olhos ficando cada vez mais perto, mais próximos de mim. Eu sabia que não poderia escapar, não naquele momento. Foi quando a porta se fechou com força atrás de mim. Eu estava presa dentro do quarto, sozinha com aquilo. Eu estava ali, paralisada, sentindo meu corpo pesado, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. O frio no quarto era tão intenso que eu quase podia vê-lo condensando no ar, formando uma névoa fina. Mas o pior não era o frio. O pior era a sensação de que havia algo ali comigo, algo que eu não podia ver claramente, mas que eu sabia que estava me observando. Os segundos pareciam se arrastar e meu coração batia mais rápido a cada respiração. Eu tentava convencer minha mente de que tudo isso era apenas minha imaginação, mas o silêncio opressor e o frio cortante me diziam o contrário. Eu não estava sozinha. Então algo se moveu. Eu não conseguia identificar o que era, mas o som de um leve arrasto, como se algo estivesse tocando o chão, veio da direção do meu armário. Meu estômago virou. O medo era tão intenso que eu não sabia se deveria correr ou ficar onde estava. Eu estava congelada, sem saber o que fazer. Cada músculo do meu corpo estava tenso e minha mente gritava para que eu saísse dali, mas as pernas não respondiam. Olhei para a porta do meu quarto. Ela estava fechada e eu sabia que não conseguiria sair. Eu estava trancada, sozinha com aquilo que estava ali comigo. De repente, o som do arrasto se intensificou e eu vi algo movendo-se na escuridão perto do armário. Não era uma sombra, mas algo mais sutil, algo mais insidioso. A sensação de que uma presença estava bem ali, observando, era insuportável. Eu consegui dar um passo, apenas um, mas parecia que cada movimento meu era acompanhado por uma presença invisível, algo que estava me seguindo. Eu olhei para os cantos do quarto, desesperada por uma explicação. Tudo estava em silêncio, mas a tensão no ar era palpável. Eu sabia que havia algo ali. Então, ouvi algo. Um leve estalo vindo do canto mais distante do meu quarto. Meus olhos se ajustaram à escuridão. E foi quando eu vi. Não havia uma figura humana, mas algo mais sutil. Algo que parecia estar se aproximando lentamente, como se estivesse saindo da parede, se materializando diante de mim. Eu fiquei sem reação. Não sabia o que fazer. Não sabia o que aquilo era. Tudo o que eu sabia era que estava com medo, um medo profundo que me paralisava. Eu queria gritar, correr, fugir, mas o medo era tão grande que eu mal conseguia mover as pernas. Eu estava completamente impotente. A coisa, seja lá o que fosse, parou. A escuridão parecia se intensificar ao redor de sua forma. Eu podia sentir a presença dela, mas não podia ver claramente o que era. Os cantos do meu quarto estavam ficando mais escuros e o ar parecia pesar ainda mais. Eu estava tão assustada que não conseguia distinguir o que era real e o que era apenas a minha mente criando horrores. Foi quando a lâmpada do meu abajur piscou e se apagou de repente. Eu estava no escuro agora, e a sensação de solidão e desespero aumentou ainda mais. Eu não sabia o que fazer, não sabia para onde ir. Tudo o que eu sabia era que precisava sair dali. Eu me virei, sentindo meu corpo finalmente reagir ao pânico que tomava conta de mim. Corri para a porta, minhas mãos suadas tentando abrir a maçaneta. Mas quando finalmente a encontrei, ela não se mexeu. Estava trancada. Eu estava presa. Prisão não apenas física, mas mental. Algo estava ali comigo, e a sensação de que não seria capaz de escapar daquela casa aumentava a cada segundo. A porta estava trancada, mas o pior de tudo
Era a sensação de que aquilo não era um acidente. A casa não queria que eu saísse. Eu olhei para o fundo do corredor, onde a escuridão parecia engolir tudo. Minha respiração estava ofegante e eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Mas o quê? Como lutar contra algo que não entendia, algo que não tinha forma definida? Não havia mais respostas, não havia mais lógica. Então, como se fosse o único impulso que eu tivesse, corri para o meu quarto novamente. Não sei exatamente por que fiz isso, mas algo dentro de mim gritou para que eu voltasse, para que eu encarasse o que estava ali, mesmo que eu soubesse que estava indo em direção ao perigo. Eu estava disposta a enfrentar o que quer que fosse, mesmo que não soubesse se seria capaz de sair viva. O silêncio do quarto era absoluto, pesado, quase sufocante. Eu estava ali, parada no centro do meu próprio medo, tentando entender o que estava acontecendo. Não havia mais som, exceto pela minha respiração acelerada e o batimento frenético do meu coração. Era como se o tempo tivesse parado e a casa estivesse esperando para me engolir. A escuridão parecia se esticar, se alargar, como se fosse uma entidade por si só, pronta para me consumir. Eu olhei para os cantos, para o espaço vazio ao meu redor, e ainda assim sentia aquela presença. Eu não sabia se era real ou apenas minha mente em pânico, mas eu sabia que algo estava ali, observando, esperando o momento certo. Eu tentei ignorar. Fechei os olhos, forcei-me a respirar de forma mais controlada, tentando afastar o medo que me paralisava. Mas, ao abrir os olhos, algo mudou. A sensação de que não estava sozinha não era mais apenas uma sensação. Agora, eu podia sentir fisicamente, como se o ar ao meu redor tivesse se tornado mais denso, como se alguém estivesse bem atrás de mim, apenas esperando para me tocar. Meus dedos começaram a formigar. Eu tinha uma vontade imensa de correr, mas as minhas pernas estavam congeladas, como se algo invisível estivesse me prendendo ali. O medo era tão intenso que parecia que eu estava sendo puxada para algo que eu não podia controlar. Foi quando eu ouvi o primeiro som. Não foi um arrasto ou um barulho de passos, mas algo muito mais sutil, algo quase inaudível, mas que eu consegui distinguir claramente no silêncio. Era um suspiro suave, mas próximo demais, como se alguém estivesse respirando diretamente atrás de mim. Meu corpo gelou. O medo agora era tão intenso que eu mal conseguia pensar. A sensação de estar sendo observada se intensificou, como se algo estivesse se aproximando, mas não de maneira agressiva, apenas aguardando, esperando. Eu sabia que não estava sozinha. E pior, sabia que algo queria me fazer perceber isso. Eu não sabia o que fazer. Correr não era uma opção, não quando a porta estava trancada e não havia nenhuma saída. E mais do que isso, eu sabia que qualquer movimento, qualquer som que eu fizesse, só me colocaria mais perto de algo que eu não queria encarar. Meu corpo tremeu, mas não consegui me mexer. Eu só podia ficar ali, à mercê daquela presença, esperando que algo acontecesse. E então, eu ouvi novamente. Desta vez, foi um som mais claro, mais audível, como se alguém estivesse passando a mão pela parede ao lado do meu quarto, lentamente, cuidadosamente, como se estivesse me estudando, analisando cada movimento meu. Eu olhei para o corredor, mas estava escuro demais para ver qualquer coisa. Mesmo assim, sentia os olhos, sentia a pressão de alguém observando, esperando. O ar estava denso demais, quase impossível de respirar. Eu tentei, inutilmente, abrir a porta, mas a maçaneta não se mexia. A casa estava me prendendo ali. Eu sabia que não podia sair. E foi então que, no canto do meu olho, eu vi. Era algo pequeno, mas notável. Uma figura, não uma sombra, mas uma forma, um vulto movendo-se rapidamente pela parede. Era como se estivesse ali, mas ao mesmo tempo fosse difícil de ver. Eu tentei focar, tentei me aproximar para ver melhor, mas a figura desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Eu congelei.
Minha mente estava tentando processar o que tinha acabado de ver, mas as peças não se encaixavam. Não fazia sentido. Era apenas um movimento rápido, como se algo tivesse se movido na parede sem deixar vestígios. Eu dei um passo atrás. Meus olhos estavam fixos na parede, onde a figura havia desaparecido. Nada. Nada além da escuridão, daquilo que já estava ali. Eu não sabia mais o que fazer. Não sabia se estava alucinando ou se realmente havia algo na casa que não deveria estar lá. Então o som veio de novo. Desta vez, mais claro, mais forte. Não era um suspiro, era um arranhar. Algo arranhando a porta do meu quarto. Lentamente, como se estivesse tentando entrar. E de repente eu percebi. A presença não queria me atacar. Ela estava apenas esperando. Esperando que eu fizesse algo, que me movesse para que ela pudesse me pegar. Eu olhei para a porta, depois para o corredor escuro. Eu estava completamente sozinha, ou pelo menos era o que eu pensava. Mas a sensação de que algo mais estava ali, me observando, aguardando, se tornou insuportável. Eu queria correr, gritar, fazer qualquer coisa para me livrar daquela sensação. Mas não conseguia. Eu estava paralisada, impotente diante daquilo. Só restava uma coisa a fazer: esperar. Mas o que quer que estivesse lá comigo, estava esperando também. Meus olhos estavam fixos na porta. O arranhar havia parado, mas eu sabia que ainda estava ali, do outro lado. Meu corpo estava tão tenso que mal conseguia respirar. Cada batida do meu coração ecoava nos meus ouvidos e o suor frio escorria pela minha testa. A sensação de ser observada nunca foi tão intensa, tão sufocante. Minha mão ainda estava na maçaneta, os dedos tremendo, tentando girá-la mais uma vez. Nada. A porta continuava travada. Engoli em seco, tentando pensar, tentando encontrar alguma explicação racional. Talvez eu estivesse paranoica. Talvez... Mas então ouvi um clique. Não um clique normal, mas o som familiar da fechadura destrancando do lado de fora. Meus músculos se enrijeceram. Eu não toquei na chave. Não fiz nada. Mas agora a porta estava destrancada. Minha mente gritava para eu não abrir, para não fazer nenhum movimento brusco. Mas o pavor me impulsionou. E antes que eu pudesse me conter, minha mão girou a maçaneta lentamente. A porta se abriu com um rangido lento e agonizante. O corredor estava mergulhado em uma escuridão opressiva. Eu esperava ver algo, qualquer coisa, mas não havia nada além da sombra densa e sufocante que preenchia cada canto da casa. Eu dei um passo hesitante para fora do quarto. Meus pés descalços tocaram o piso gelado e um arrepio percorreu minha espinha. O silêncio era absoluto, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração junto comigo. Eu sabia que algo estava errado. Cada instinto do meu corpo gritava para eu correr, sair dali. Andei pelo corredor, o chão rangendo levemente sob meus pés. Cada porta pela qual eu passava parecia mais ameaçadora, como se algo pudesse saltar delas a qualquer momento. Minha mente estava à beira do colapso, imaginando formas sombrias espreitando na escuridão. Então, do nada, um som. Baixo, sutil, mas inconfundível. O som de pés descalços no piso de madeira, vindo do andar de baixo. Meu coração parou por um instante. Alguém estava na casa. Me apoiei contra a parede, tentando não fazer barulho. Meus pulmões pareciam queimar de tão forte que eu segurava a respiração. Outro passo, depois outro. Alguém estava se movendo lentamente, deliberadamente. E foi aí que eu percebi algo que me fez querer vomitar de medo. Os passos estavam vindo na minha direção. Eu recuei lentamente, voltando para o meu quarto, e fechei a porta sem fazer um som. Minha mão trêmula girou a chave, travando-a novamente. Encostei as costas na madeira e desabei no chão, meus ouvidos atentos a qualquer ruído. Os passos pararam. Esperei, contando mentalmente os segundos, tentando manter o controle. Nada. Nenhum som, nenhuma movimentação. Talvez fosse minha imaginação.
talvez. E então, do outro lado da porta, a maçaneta girou. Engoli o grito. Fiquei ali, sem respirar, sem piscar, com os olhos fixos na maçaneta que tremia levemente. Quem quer que estivesse do outro lado sabia que eu estava aqui. O silêncio se prolongou. Eu esperava ouvir qualquer coisa, uma palavra, um suspiro, mas não houve nada. Apenas a ausência de som, de vida. Segundos se transformaram em minutos. Eu não sabia o que fazer. Me levantar, me esconder. E então, algo ainda pior aconteceu. Um leve arranhar, começando na base da porta e subindo lentamente, como se unhas fossem arrastadas pela madeira. Meus olhos se encheram de lágrimas. Isso não era um pesadelo, era real. E eu estava presa com aquilo. Peguei meu telefone com as mãos tremendo, deslizando os dedos rapidamente até o número da minha mãe. Eu precisava falar com ela, precisava ouvir sua voz. Mas quando apertei para ligar, a ligação não completou, sem sinal. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu estava sozinha. Fechei os olhos, tentando pensar. Precisava sair dali. Não podia ficar parada. Se ficasse, não tinha dúvida de que aquela coisa, ou pessoa, iria entrar. Então tomei coragem. Engatinhei até a janela, cada movimento calculado para não fazer barulho. Ergui os olhos para o lado de fora e meu coração afundou. A rua estava completamente deserta. Nenhuma luz, nenhum som. Minha única chance era sair por ali. Destranquei a janela com cuidado, abrindo-a lentamente. O vento frio da noite bateu no meu rosto, mas era minha única saída. Coloquei uma perna para fora e comecei a descer devagar, segurando-me na borda da janela. Foi quando ouvi. A porta do meu quarto se abriu com um estalo seco. Eu não olhei. Não podia olhar. Me soltei da janela e caí no chão do lado de fora, sentindo o impacto nos joelhos. Me arrastei para longe da casa, sem fôlego, sem direção, correndo descalça pela rua vazia. Só quando cheguei na esquina com as pernas bambas, me virei para olhar para casa. A porta da frente estava aberta e no escuro do corredor, uma figura parada, alta, imóvel, observando. Eu não esperei mais. Corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Nunca mais voltei para aquela casa. Era uma sexta-feira à noite. Eu estava em casa sozinho, como de costume. A casa era grande, do tipo antiga, com os móveis pesados e o piso de madeira que rangia quando a gente pisava. Eu nunca gostei muito daquele lugar, mas estava morando ali há alguns meses. Meus pais haviam ido para a cidade e eu preferi ficar. Era uma casa tranquila, isolada na zona rural da Paraíba, longe de qualquer agito ou barulho. Eu estava no sofá, assistindo a um filme, quando ouvi um som vindo do andar de cima. Não era nada demais, parecia só uma porta batendo. Mas então, a porta se repetiu, mais forte, seguida de um som abafado, como algo caindo no chão. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando entender se aquilo era apenas a casa, o vento ou algo mais. A casa tinha esse efeito estranho. Parecia que ela nunca estava completamente silenciosa. Pensei que fosse só minha imaginação. Levantei do sofá e fui até a cozinha pegar um copo d'água. Quando voltei para a sala, a luz da televisão estava apagada. Estranho, pois eu não havia tocado no controle. Meus olhos correram pelo cômodo e foi aí que percebi. A janela da sala estava ligeiramente aberta. Ela estava sempre fechada e eu jamais a deixava aberta à noite. Algo estava errado. Cauteloso, caminhei até a janela e a fechei. O silêncio voltou, mas o arrepio na minha pele não passou. Naquela noite, o vento estava mais forte, mas o som da casa continuava, como se estivesse se mexendo sozinha. Fechei as portas, travei tudo e, por algum motivo, comecei a ficar mais nervoso. Subi para o meu quarto, tentando esquecer o que estava acontecendo, mas as portas que batiam e os barulhos ainda ecoavam na minha cabeça. A luz da rua lá fora se refletia nas paredes, mas nada me parecia normal.
Não havia nada além do vento, mas sentia que estava sendo observado. Aos poucos, fui me deitando na cama. A casa rangia ainda mais, não era normal. Como se alguém estivesse se arrastando pelos corredores, passando de um lado para o outro, sem parar. Eu já estava quase dormindo quando uma batida forte veio do andar de cima. Mas não era qualquer batida, era uma batida como se alguém estivesse tentando entrar, com uma força crescente. Levantei sem pensar e fui até a escada. A casa estava em silêncio, mas a sensação de que algo estava ali, se movendo, observando, nunca foi tão forte. Eu não sabia o que fazer. Fiquei parado na escada, olhando para o topo. A porta do quarto de meus pais estava entreaberta. Não sabia dizer porquê, mas não podia ignorar aquilo. Eu sabia que ninguém estava lá, mas por algum motivo meus pés se moveram, quase como se uma força invisível estivesse me puxando. Quando entrei no quarto deles, o cheiro era forte, um cheiro de algo antigo, mofado. Mas o que me deixou paralisado foi o que vi na parede. Na parede oposta à cama havia um risco feito de algo espesso, escuro, como se alguém tivesse feito isso com as próprias mãos. Eu toquei na parede. Era sangue. Não estava seco, ainda tinha aquele brilho. Estiquei a mão, mas algo me puxou de volta, me fazendo sentir um calafrio por todo o corpo. Algo estava errado, e eu sabia que não deveria ter tocado na parede. De repente, o som das batidas começou novamente. Não eram mais simples batidas, eram socos. Algo estava batendo na porta do meu quarto. Eu não sabia mais o que fazer. O medo tomou conta de mim. A casa parecia ter vida própria, como se estivesse viva, respirando, sentindo tudo o que eu sentia. Corri de volta para o meu quarto, fechei a porta e me tranquei lá dentro. Eu ouvia os passos pesados e os socos continuando, mais perto a cada momento. Eu estava suando, tremendo, mas algo dentro de mim me dizia que não deveria sair dali. O quarto parecia menor, mais apertado. A cada respiração, o ar ficava mais denso, como se a pressão estivesse aumentando. O que estava lá fora, tentando entrar, não era uma pessoa. Não havia ninguém, mas algo, uma presença, algo tão palpável que eu podia sentir. Não sabia o que era, mas sabia que não era bom. Eu não sabia quanto tempo passou. Não sabia se a casa ainda estava fazendo barulho, mas quando olhei para o relógio, vi que já eram 4 horas da manhã. O silêncio havia voltado, mas algo dentro de mim me dizia que o pior ainda estava por vir. Eu não poderia ficar ali. Eu não estava mais seguro. Desci para a sala, e quando passei pela porta da cozinha, a luz começou a piscar. Eu parei, sentindo que algo estava se aproximando. Algo que não deveria estar ali. E antes que eu pudesse reagir, as luzes se apagaram completamente, deixando-me em um breu total. Eu não vi o que aconteceu a seguir, mas acordei na manhã seguinte, com o sol entrando pelas janelas. Eu ainda estava na sala. Não sabia como tinha ido parar ali, mas sentia que algo em mim tinha mudado. O medo não me deixava mais. A casa estava em silêncio, mas eu sabia que nunca mais seria a mesma. Eu nunca fui muito de acreditar em histórias de terror, ou pelo menos não até aquela noite. Cresci no interior da Paraíba, em uma cidade pequena onde todos se conheciam. Naquela época, minha casa era um ponto de encontro para os amigos. A casa dos meus avós, onde eu morava, ficava no fim de uma estrada de terra a uns 10 quilômetros da cidade, em uma região isolada, com mais vegetação do que pessoas ao redor. Certa noite, meus pais viajaram e eu fiquei sozinho em casa. Eles foram para uma reunião com amigos em uma cidade próxima e iriam voltar apenas no dia seguinte. Naquela noite, eu decidi não fazer nada demais. Peguei um filme no computador e preparei algo simples para comer. Era apenas mais uma noite comum, ou pelo menos deveria ser. O vento lá fora estava mais forte do que o normal, e a casa fazia aqueles rangidos conhecidos, mas nada de que eu me importasse. Quando as 10 da noite se aproximaram,
Senti um arrepio no corpo, uma sensação estranha, mas não dei muita atenção. A casa estava vazia e silenciosa, apenas o som do vento e o farfalhar das árvores do lado de fora, mais nada. Foi então que eu percebi. A luz da sala piscou uma vez, depois outra e logo se apagou. Problema com a fiação, pensei. Isso acontecia de vez em quando. Levantei, peguei uma lanterna que estava na gaveta e fui até o painel de luz para verificar o disjuntor. Mas ao chegar perto, percebi que a porta da sala, que sempre deixava entreaberta, estava agora completamente fechada. Eu tinha certeza de que a havia deixado aberta, pois costumava ventilar o lugar por causa do calor. Mas naquele momento, não estava tão quente assim. Com a lanterna na mão, empurrei a porta com cuidado. O ar parecia mais pesado, quase abafado. Quando entrei, tudo parecia normal, exceto por um pequeno detalhe. A janela da sala, que sempre estava fechada, estava aberta, apesar de não ter nenhum motivo para estar assim. Estava tão escuro lá fora que não conseguia ver muito além das árvores. Comecei a me sentir desconfortável, mas pensei que era apenas a minha imaginação. Fechei a janela e voltei para o meu quarto. A luz ainda não voltou e, apesar do calor, não quis acender a vela ou algo assim. Em vez disso, me deitei e tentei me distrair com o celular. Foi quando ouvi algo que parecia ser um toque na porta da frente, como se alguém estivesse batendo discretamente. Era tarde demais para ser algum vizinho, e todos que moravam por perto tinham 1 hora para dormir. Então, quem seria? Eu estava apreensivo, mas resolvi ir até lá. Talvez fosse algum animal que estava tentando mexer com as plantas da varanda, ou talvez até o vento tivesse empurrado algo contra a porta. Quando abri, não havia nada. Voltei para dentro, sentindo um certo desconforto que crescia a cada momento. A casa estava agora mais silenciosa do que nunca, o tipo de silêncio que você sente no fundo da sua garganta. Deitei novamente na cama e tentei me concentrar no que estava assistindo. Mas não demorou muito para que o medo tomasse conta de mim. Os barulhos começaram novamente. Era como se alguém estivesse andando pela casa, com passos lentos, mas precisos. Eu ouvi o som de uma porta rangendo, seguido por outro. Algo estava se movendo ali dentro, mas não havia ninguém. Meu corpo gelou. Os barulhos estavam mais altos agora, mais próximos. Eu podia jurar que alguém estava andando em direção ao meu quarto. Levantei da cama, tentando não fazer barulho, e fui até a porta. No caminho, meu celular piscou. Era uma mensagem do meu pai. Chegando em breve. O alívio durou apenas 1 segundo, porque ao olhar pela janela, eu percebi que a porta da cozinha estava entreaberta. E eu tinha certeza absoluta de que a havia fechado antes de subir para o meu quarto. Agora, com a luz da lanterna, eu via algo ainda mais estranho. No chão, perto da porta, estavam marcas de pés, mas elas não eram minhas. As pegadas estavam molhadas, como se algo tivesse passado por ali, deixando rastros de lama. Não sabia o que fazer. Eu estava paralisado. As pegadas pareciam seguir um caminho até a sala. O medo que eu estava sentindo não era só físico. Era uma sensação de que algo estava me observando, me caçando. E quando comecei a andar em direção à sala, o barulho de algo caindo veio de dentro, seguido de uma leve respiração, como se alguém estivesse perto, mas bem quieto. Respirei fundo e entrei na sala. Não havia nada visível, mas a sensação de que alguém estava ali era inegável. Algo estava se movendo, se aproximando de mim. Eu não conseguia mais distinguir o som real do que eu estava ouvindo. Olhei ao redor e foi então que vi. Na parede, em cima da mesa, havia algo escrito. Não era normal. Era como se tivessem escrito com algo espesso, talvez até sangue. Não tinha letras ou palavras, mas parecia mais com um desenho, um símbolo. Eu estava sem ação. Não sabia o que fazer, o que pensar, mas só sabia que não deveria tocar nisso. As batidas na porta da cozinha começaram novamente.
Só que dessa vez o som era diferente. Era mais forte, mais urgente, como se alguém estivesse tentando entrar. Foi quando percebi. O som de respiração estava mais perto. Olhei para o espelho na parede e vi o reflexo de algo atrás de mim. Não era uma pessoa, mas uma sombra. Algo que se movia com fluidez, sem forma definida. Em um impulso, corri para a porta da frente. Mas antes de chegar à maçaneta, o som de uma risada baixa e abafada veio de trás de mim. Eu não olhei para trás. Apenas abri a porta e saí correndo para a rua, sem nem olhar onde estava indo. Quando finalmente encontrei o telefone e consegui ligar para meus pais, eles estavam a caminho. Mas eles não tinham ideia do que eu estava falando. O celular que eu havia encontrado mais cedo estava desconectado, como se nada disso tivesse acontecido. Eu nunca mais voltei para aquela casa. Depois daquele dia, ninguém mais se atreveu a ir até lá. O lugar ficou vazio e eu nem sequer consegui voltar para buscar minhas coisas. Mas eu nunca vou esquecer a sensação de estar sendo observado, de sentir que algo estava me esperando ali, na escuridão. Algo que ainda não sei o que era,